aqui, porque senão dá ruim. Sim. Já está gravando. Tá. Então, vamos lá. Eu parei na pergunta, quais os tipos de AVC que nós temos? Quem sabe dizer? Temos 3. Eu isquêmico, não tem? Temos o isquêmico, hemorrágico. Tá faltando um. Vai entrar da mesma Encefálico. forma. Entrar, ativar o áudio. O transitório. Se não tiver Então, do lado esquerdo. Nós temos 3. Isquêmico, transitório, isquêmico e hemorrágico. O transitório é aquele que é convertido, né, de 24, ele é reversível, então ele acaba convertendo ele de 24 a 48 ou até mesmo 72 horas, é como se fosse um coágulozinho e aí o cérebro acaba absorvendo tranquilamente, mas ele apresenta todos os sinais da mesma forma, tá? O isquêmico, ele nada mais é que através do trombo ou através mesmo de êmbolo, nos vasos, ele acaba bloqueando o fluxo sanguíneo e aí o paciente ele começa a ficar desorientado, faltando oxigenação e acaba sendo um pouco mais grave. O mais grave mesmo, né, é o hemorrágico, através desses trombos que estão obstruindo a passagem dos vasos. Se ele tiver uma placa de ateroma, o que ele vai fazer? O coração começa a bater mais forte, o cérebro precisa ser oxigenado, isso vocês vão ver lá em anatomia, pequena e grande circulação, tá? Então o cérebro manda mensagem para o coração: amigo, você precisa bater, tá me faltando oxigênio, preciso ser oxigenado. Então quando o paciente ele tem placa de ateroma, ele tem esse pico aí, o coração começa a bater mais forte, placa de ateroma se desprende, automaticamente tem um extravasamento de sangue. É onde ocorre aí o AVC hemorrágico. Lembrando que o AVC hemorrágico a gente tem até 3 horas para poder tentar converter. É entrado com antiagregantes plaquetários, tá? Para poder diminuir o fluxo de sangue. Precisa-se saber onde tem esse rompimento, por isso que é feito a tomografia, tá? Dosagem das enzimas, CKMB, realização de eletro, é a mesma coisa, tá? Mas o primordial para um AVC hemorrágico é colocar o oxigênio, fazer uma tomografia, saber onde está o sangramento, entrar com antiagregantes plaquetários e fazer as dosagens das enzimas, tá? Professora? Oi? Pode repetir o primeiro tipo de AVC que a senhora falou? Transitório. Obrigada. Ele é conhecido como AIT. A-I-T. Ô, José, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. É relevante a gente anotar isso tudo, se vai cair em prova? Não, eu só estou dando um exemplo relacionado, né, à história da enfermagem com a prática. Hoje, nós temos diversos métodos para poder se fechar diagnóstico. Antigamente, não. Antigamente eram parâmetros através dos sinais e sintomas, o que era feito, né? E aí acabou vindo aí o pai da medicina, né, que é relacionado a Hipócrates, relacionado a isso, tá? É ele que tinha esse olhar aí holístico através dos sinais e sintomas. Tá, Foi? Agora, se você falar para mim se em fundamento vai precisar saber disso, eu vou dizer para você que sim. Desculpe, Josélia, no hemorrágico, os coágulos, no caso, eles impedem a passagem de ar e oxigênio e sangue, não. Ou só ar? Não. O isquêmico, ele obstrui. Hemorrágico. Isso. Deixa eu só explicar. Eu tenho fluxo. Eu tenho um isquêmico, ele está obstruindo. Quando eu falo que é um AVC isquêmico, ele tem uma obstrução, ele está obstruindo os vasos, que são trombos ou são êmbolos. Quando eu tenho um AVC hemorrágico, eu tenho um rompimento dos vasos. Se eu tenho um isquêmico, ele está com aquele trombo, com aquele êmbolo ali, conforme o coração ele começa a bater mais forte, o fluxo de sangue está obstruído, né, uma das paredes está obstruída. Então, aqui, ó, o fluxo de sangue está forte, só que aqui está obstruído. Então, aqui, ó, ele tem pouco fluxo, né? Então, aqui está estreito. Então, por ele estar estreito, ele acaba o quê? Tirando. É igual, vamos supor, quem nunca ligou uma bomba ou ligou uma torneira que tem uma pressão muito forte, e quando você liga, muitas das vezes a torneira, ela está com aquele lodo por dentro. E quando você liga aquele lodo, ele sai forte. Já ligaram a isso? O coração e a veia do cérebro é a mesma coisa. Quando se tem algum trombo ali, ele está batendo mais forte, ele vai romper. Não tem para onde ele ir, então acaba se rompendo os vasos. É onde eu tenho extravasamento do sangue. Ok, entendido. Obrigada. Foi? Nada.
período, né, que deixou com o legado, né, uma série de valores que, com o passar do tempo, foram poucos legitimados, né, aceitos pela sociedade como características inerentes, né, à enfermagem. Né? Inerentes são coisas que podem acontecer. Então, a palavra inerente aí, né, são coisas que podem acontecer. Então, através das práticas, né, de saúde medicinais, né, teve aí a influência relacionada... eu não li essa parte. Eu estava falando do pai da medicina. Deixa eu só voltar do início. As práticas de saúde medicinais focalizaram-se na influência de fatores socioeconômico e político medieval, da sociedade feudal, das práticas de saúde em relação desta com o cristianismo. Esta época corresponde ao aparecimento da enfermagem como prática leiga, desenvolvida pelos religiosos, que abrange o período medieval, compreendido em século V e século VIII. Foi o período que nos deixou como legado da série de valores que, com o passar do tempo, foram poucos legitimados e aceitos pela sociedade como características inerentes à enfermagem. Então, aqui, quando eu falo já na prática de saúde medievais, né, é onde a gente pode dizer que eles estão sendo o quê? Separados. Deixou de ser tenda, né, políticos, né, que é o socioeconômico. Os políticos começaram a ver que, opa, vai ser bom, o que eu posso fazer aqui? Os hospitais. Foi quando começou a surgir os hospitais, o quê? Privativos, socioeconômico, né, que é algo financeiro. Então, aí começou a tirar, né, vamos dizer assim, de um grande espaço, de um terreno, onde se tinha tenda, e começou a construir os hospitais da vida. Né? E aí a gente consegue ver, né, a proporção, né, quantos hospitais nós temos. Tá? Conseguiram entender? Com o passar do tempo foram poucos legitimados, né, a sociedade como características inerentes. Opa, a gente na prática realmente precisa, né, vou usar um pouco a palavra, né, da nossa diretora, que ela falou semana passada, é que realmente, né, não olhando por essa parte, mas a gente acaba ficando doente, né, algo precisa ser faturado, e as unidades hospitalares, né, viram que dava lucro e começaram a fazer os hospitais privados, né, que eles acabam ganhando por conta disso. Do hospital público já é diferente, aí a gente é outro governo, é outro tipo de pega de dinheiro, são coisas completamente diferentes. Mas eu digo, dentro da história da enfermagem, opa, eu vejo que as pessoas estão doentes, vamos pensar em algo, né, socioeconômico para o lado do político, vamos montar-lhes umas redes hospitalares. Então, eles serão o quê? Privativos, é onde acaba se tendo ganho. Inerentes, né, são aquilo que pode acontecer. Eu posso ficar doente, tá? Inerente relacionada à enfermagem. São algumas complicações que podem ocorrer. Conseguiram entender? Não. A prática de saúde no pós-monástica evidenciaram a evolução das ações de saúde, em especial o exército da enfermagem no contexto de movimentos renascentista e da reforma protestante. Corresponde ao período que vai até o final do século VIII, no início do século XIX. A retomada da ciência ao progresso social e intelectual, que é a renascença da evolução da universitária não constituída pelo fator do crescimento da enfermagem. Exclausurada, os hospitais religiosos permaneceu na imperícia e desarticulada durante muito tempo, vindo desagregar ainda mais a partir do movimento. Aí veio a reforma, né, religiosa e das conturbações de santas inquisições. O hospital, já negligenciado, passa a ser insalubre depósito de doentes, onde homens e mulheres e crianças utilizam a mesma dependência, amontoados em leitos coletivos. Tá? A gente consegue, quando eu falo lá na prática de saúde pós-monástica, né, eles aconselham, eu tenho ali, aonde foi falado as práticas de saúde medievais, aonde teve a separação, né, das tendas para os hospitais. Quando eu passo a ver a prática de saúde pós-monástica, é onde foram já construídos os hospitais, e ali é onde todos os doentes começaram a ficar o quê? Atumultuados, um em cima do outro. E a gente consegue identificar que hoje, eu sempre vou correlacionar, tá? Passado com presente, para que vocês possam entender um pouco mais. Então, antes ficavam tudo amontoados, né? Criança, adulto, mulher, RNs, neonatos. Hoje já não é mais dessa forma. Hoje existe uma área, né, dentro da unidade hospitalar,
aonde irão atender a população. Então, eu tenho uma área da criança, né, que é da pediatria, eu tenho uma área da mulher, eu tenho uma área do homem, a gente tem a emergência, que é a porta de entrada onde vai atender todo mundo, mas, porém, eles serão designados, né, eles serão encaminhados à sua determinada especialidade. Foi? Conseguiram entender? Pensem, segurem aqui essa parte quando eu digo que eles ficaram todos amontoados, independente da sua gravidade dentro de uma unidade hospitalar ou até mesmo antes, tá? Antes de ter essa separação aí, esse pós-monástica. A prática de saúde no mundo moderno analisa as ações da sua saúde, em especial a enfermagem, sobre ópticas, né, do sistema político e econômico da sociedade capitalista, ressaltam o surgimento da enfermagem como atividade profissional industrializadas. Esta análise inicia-se na Revolução Industrial do século IX, que termina com o surgimento, século XIX, que termina no surgimento aí da enfermagem moderna na Inglaterra, que começa no 14 e termina no 19, tá? Aonde a gente começou a surgir como profissional, tá? Estou falando dessa história primeiro aqui, mas depois a gente vai chegar à história de Florence, tá? Então, o que acontece? Daí já começaram a perceber. Já consegui, antes ficavam todos amontoados, né? Lá todo mundo junto. Veio o político, conseguiu separar, viu que dava dinheiro, tá? O capitalismo separou. Montou-se um hospital aonde eles não tinham noção de separar todo mundo, tá? Então, todos viviam amontoados, um próximo do outro, a gente dá como um quarto coletivo, que é aquele que tem um lugar onde tem diversos leitos, então isso a gente dá como coletivo. Então, colocava ali adulto, criança, mulher, idoso, neonatos, colocavam gestantes, colocavam todos ali. Só que aí começaram a pensar, a gente precisa capacitar profissionais, tá? E aonde a gente entrou como profissão, técnicos de enfermagem, e logo após, né? Antes era atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, tá? Atendentes antes, né? Os mais antigos conseguiam trabalhar nas unidades hospitalares. Hoje não consegue mais. Hoje, dentro de uma unidade hospitalar, não se tem mais atendente de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Posso afirmar para vocês que muitas das vezes o auxiliar de enfermagem é só para concurso. Dentro de uma unidade hospitalar privada, não tem mais auxiliar de enfermagem. Só tem técnico e enfermeiro, tá? Não tem mais nem atendente e nem auxiliar. Auxiliar, muitas das vezes, eles fazem concurso público para a saúde, né? Para poder pagar menos. É literalmente isso. Mas se botar lá, auxiliar de enfermagem para concurso, se vocês quiserem fazer sendo técnico de enfermagem, pode fazer tranquilamente, sem problema nenhum, tá bom? Regulamentos que aprova a resolução, né, 280/001, né, e aí acaba entrando o quê? As simbologias da enfermagem, né, literalmente aí, propriamente dita aí, aplicada. Quem sabe, quem tem noção, né, de quais são os símbolos da enfermagem? Exceto aqueles que estão aí com a apostila, tá? Que eu sei que vocês estão vendo. Sabem a cor da enfermagem? A lâmpada boa. Branco. A cor da enfermagem, gente. Eu acho que é vermelho. Não. Branco. Não. Verde. Verde. A cor verde é a nossa cor, né? Então, vamos lá. Nós temos a seringa. Nós temos... Verde esmeralda. Boa, Luísa. Nós temos a seringa. Nós temos a lâmpada. Nós temos a cobra. Nós temos a cor verde, tá? Nós temos o símbolo, né, que é relacionado à pedra. Então, vamos lá. O significado, isso é importante, tá? Hashtag fica a dica aí, tá? Isso é mega importante aí para vocês saberem, né? Vai que, né? Já tô dando aí uma deixa aí para vocês. Os significados dados do símbolo utilizado da enfermagem são os seguintes, tá? Eu tenho a lâmpada, que ela significa o caminho e o ambiente. Por que a lâmpada? Lá, né, antigamente, né, quem foi a percussora, então, eram umas tendas aonde não era cama, né, que era como se fosse um pedaço de madeira,
né, com aquela palha por cima, folha de bananeira, e ali ficavam os doentes. Só que não tinha energia, não tinha luz elétrica. E hoje a gente sabe que os hospitais hoje funcionam 24 horas. Não é só de dia que o paciente ele passa mal. Quando você passa mal, quando você fica doente, submetido a um tratamento, seu tratamento não é só durante o dia, seu tratamento é 24 horas por dia, é constante. Só que antes, quando escurecia, ninguém via nada, né? O que essa mulher, né? Eu sempre falo para vocês que ela é pixel das galáxias, o que ela fez? Ela conseguiu uma lâmpada. Para ela poder visualizar, né? Ver como esses pacientes estavam durante a noite, ela pegou essa lâmpada e começava a passar beira-leito, um por um, para poder ver como é que estavam esses pacientes. Lembrando que nessa época aí, todos ficavam amontoados também, tá? Adulto, mulher, criança, mulher que acabou de parir, tá? Tá no seu período de puerpério. Então, ela fazia dessa forma, que era percussora. Então, ela saía deambulando, caminhando no meio dos doentes com essa lâmpada aí, com uma lâmpada com a velinha acesa, tá? Professora, Oi? no caso, todos os pacientes, até os que tinham doenças infecciosas e tudo mais? Todos eram juntos. Quando chegar na história de Florence, vocês vão perceber que aí ela é percussora, foi aí que ela entrou e ela começou a separar os menos graves dos mais graves. Vou chegar lá, tá? Segura aí. A cobra, né, que ela é a magia, a alquimia, né, é a cobra, mas a cruz, né, que simboliza o quê? A ciência. Se vocês verem, a gente vai ter um anelzinho, do lado vai ter a lâmpadazinha, entre ela vai ter a cobra, tá? Dia de formatura, né, quem quiser comprar, pode até comprar, mas não é obrigatório, lá a gente não tem esse momento de estar colocando o anel, tá? Porque é muita gente, a gente perdeu mais tempo, tá bom? Cor verde é a nossa cor, tá? Que ela acaba trazendo a paz, tranquilidade, cura, saúde, tá? Pedra é o símbolo da enfermidade. Oi? É a lâmpada, a cobra. Eu disse que é a cor verde. Não, sim, é a lâmpada, caminho e ambiente. Cobra, Eu tenho uma matilha, apostila, eu vou mandar lá no grupo a foto que eu destaquei, tá? Aí vocês copiam, se vocês quiserem. Ah, tá bom. Obrigada. Boa, filha. Obrigada. Tá? Assim que é bom. Eu costumo dizer que a gente acaba sendo uma equipe de enfermagem, né? Eu sou a enfermeira e vocês são meus técnicos de enfermagem. A gente precisa realmente trabalhar assim, em equipe, tá? Muito obrigada mesmo, tá? José, Então a gente tem... Oi? eu acabei de imprimir aqui a apostila, tá? Você está na página 4, não é isso? Mariana, Esther... Não, é Mônica. Não, é porque as meninas estão com a apostila. Aí, como eu não estou com a apostila aqui, eu vou falando seguindo a ordem, então eu não sei em que página está, entendeu? Sim, tá no começo da página 4. Isso, Ok. é porque, tipo assim, eu vou falando, eu vou seguindo a apostila. Então, eu tenho uns tópicos aqui e vou desenvolvendo o conteúdo. Mas, assim, eu não sei em que página realmente fica, tá? Mas é na página 4. Obrigada, meninas. Então, a gente tem a seringa, né, que ela significa a técnica. Lembrando, para a gente administrar qualquer medicação vias parenterais, a gente precisa saber a técnica para poder estar aplicando uma intramuscular, uma subcutânea, uma intradérmica, ou até mesmo segurando um cateter gel para poder a gente fazer aí uma punção venosa. Então, a seringa, ela significa a técnica, tá? Independente de qualquer coisa, qualquer tipo de procedimento que eu vá realizar no meu paciente, tudo tem uma técnica. Nunca a gente pode fazer muita força, pegar muito peso. Quando a gente utiliza a técnica, tudo se torna mais fácil. Até dar um banho no leito, até virar um paciente, tá? Boa, Esther. Pedra, né, é o símbolo da enfermagem, né? Se eu tenho, né, ali a cor verde, automaticamente o símbolo da enfermagem é a esmeralda, porque a esmeralda, né, a pedra é essa corzinha verde, tá? Cor que representa a enfermagem, verde, né, o verde é esmeralda. Foi brigada, tá? Bom, e aí a gente passa a conhecer um pouquinho mais sobre a Florence Nightingale. Então, vamos lá. A Florence, ela nasceu no dia 12 de maio de 1820, em Florence, Itália. Era filha de ingleses, possuía uma inteligência incomum. Então, deixa eu só sinalizar uma coisa para vocês. Quando chegar
em maio, né? Eu não posso afirmar para vocês que a gente vai conseguir fazer algo relacionado à feira da enfermagem por conta da aglomeração, né? A gente já está muito restrito relacionado a isso. Mas é por isso que se comemora a Semana da Enfermagem, por conta, né, da data de nascimento de Florence. Então, eu tenho do dia 12, Semana da Enfermagem a gente pode colocar, do dia 12 e até o dia 20 de maio, né, que a gente faz esse planejamento. Dia 12 de maio é dia do enfermeiro e do dia 20 é o técnico de enfermagem. Então, ela vai do dia 12, Semana da Enfermagem muitas das vezes vai do dia 12 até o dia 20, né? São os planejamentos que são feitos dentro do hospital, nas escolas de enfermagem também é feita uma grande feira livre, tá? Teve um ano que a gente conseguiu executar isso, né, perfeitamente, foi muito bom. Mary, você tá aí? Nem sei se a Mary tá, mas a gente conseguia fazer uma... Lembra da Feira da Enfermagem, que foi feita na escola, que tinha planejamentos para ano passado e esse ano? Né? Estou falando para ele aqui que eu estou falando de Florence, tá? Mas, infelizmente, não vai ser possível, né, por conta da aglomeração, né, até o momento. Acredito que sim, mas se tudo melhorar lá para frente, a gente quem sabe a gente consegue mais reduzido, mas monta, entendeu? É muito bom a Feira da Enfermagem. Vai por turma. Vamos ver. Ainda tem tempo, né? Falam que todos vão estar vacinados até abril. Tomara, né? Aí, se isso acontecer, dá para fazer. Tomara, estou aqui. Né? Então, a gente faz aí a Feira da Enfermagem por conta disso. Vou estar com vocês em fundamentos. Deixa eu ver, março, abril. Não. Janeiro, fevereiro, março, abril. Não sei qual matéria eu vou estar, mas já dá. Tá? A gente tenta fazer alguma coisa aí. Você larga essa turma em junho. Vou estar de qualquer forma, vou estar com vocês, então dependente da matéria, tem como a gente fazer alguma coisa se der para fazer, tá? Eu vou pensando, tá? Trabalhos em hospitais, ruas, tá? É um trabalho muito legal quando a gente fala da Semana da Enfermagem. Dia 12 é porque é dia do enfermeiro, é o dia que Florence nasceu. Do dia 20, né, acaba sendo o dia de vocês, técnicos, tá? De enfermagem. Então, Florence, ela nasceu no dia 12 de maio de 1820, em Florence, Itália. Filha de ingleses. Florence, Itália, possuía uma inteligência incomum, tenacinadas, né, de propósito de determinações de prevalecência, e que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército. A mulher, ela falava mais de 4 idiomas, e ela conseguia dialogar, ela conseguia convencer os políticos, tá, para poder conseguir o que ela quer. Eu sempre falo para vocês, na enfermagem, a gente não pode ser tímido. Sinto muito, né? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo aí essa timidez. Mas a gente precisa falar pra caramba. Eu sou uma das pessoas que falam muito. Deixa as pessoas falarem. Mas eu falo, vocês vão perceber que eu falo muito, tá? E a enfermagem é isso. Quando o paciente perguntar alguma coisa, quando os familiares perguntarem alguma coisa, vocês precisam responder. Não adianta, vocês precisam responder. E é isso. Então, a Florence, ela tinha esse domínio, né, de convencer, né, os políticos o que ela queria. Porque o único argumento dela para poder conseguir alguma coisa era chegar onde? Na política. Ela chegando na política, ela automaticamente conseguiu alguma coisa para a população, tá? Era exatamente isso. E vocês vão ver mais à frente, após a luta da Crimeia, o que ela conseguiu, tá? Dominava com facilidade inglês, francês, alemão, italiano, além do grego e latim, tá? Só uma pergunta, alguém vai ser... Naquela época, 1820, tinha aula dessas? Tinha curso? Não. A mulher, literalmente, era incomum. Ela conseguia, né, falar todas essa língua. E fora que ela é inteligentíssima, tá? Então, só para sinalizar, sempre falo isso para vocês. Né, dentro do conteúdo, dentro de qualquer determinada matéria, ou até mesmo aula prática, laboratório, depende mais de vocês do que de mim, tá? A minha parte eu faço, mas vocês também precisam fazer. Horas que antecedem a prova, para poder tentar fazer a prova e não conseguia, não é culpa minha, é culpa de vocês, tá? Eu não posso querer mais do que vocês, então vocês precisam estudar. Se estudou antes da prova, vão conseguir fazer uma boa prova? Não. Aí vão falar que a professora botou não boto pra nada, literalmente, tá? Então vai ser de acordo com o que vocês estudam, tá? Quanto tempo eu passo na rede social, no Instagram, Facebook, Twitter, nananana, e não pego para estudar. Então é só vocês começarem a correlacionar, tá bom?
No desejo de realizar como enfermeira, passa o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Em 1849, faz uma viagem ao Egito, decide servir a Deus, trabalhando em Kaiserwerth, Alemanha, entre diaconista. Decidida a seguir sua vocação, procura completar o seu conhecimento, que julga ainda ser insuficiente. A mulher falava mais de 4 línguas, tinha o domínio aí de convencer os políticos, ela ainda achava, né, que os seus estudos eram ainda insuficientes, tá? Visitava os hospitais de Dublin, né, dirigido pelas Irmãs da Misericórdia, Ordem Católica de Enfermeiras, fundada 20 anos antes. Conhece a Irmã da Caridade, que é São Vicente de Paula, mais de lá de Providência, em Paris. Aos poucos vai se preparando para a sua grande missão. Em 1854, Inglaterra, França da Turquia, declara guerra à Rússia. É conhecido como Guerra da Crimeia, tá? Se ele desligar daqui a 10 minutinhos, é normal, porque sinalizou para mim aqui 10 minutos, tá bom? Então é só a gente voltar no mesmo 10 minutinhos, vai dar 56. A gente para para o intervalo 10 horas e a gente volta 10h30, tá bom? Cadê? A Guerra da Crimeia. Então, quando se teve, né, na Turquia, a Turquia ela declara a Rússia, né? Acaba surgindo o quê? A Guerra da Crimeia, é onde ela vai para lá. Os soldados ingleses acham o maior abandono. A mortalidade entre os hospitalizados é 40%. Então, teve a Guerra da Crimeia, muitos soldados estavam sendo mortos ou hospitalizados e precisava de alguém ali para poder dar assistência a eles. Bom, a partir daí, Florence, né, para Suracat, né, com 38 voluntários, entre religiosos, leigas vindo de diferentes hospitais. Algumas enfermeiras foram despedidas por incapacidade de adaptação. Né? O que seria isso? Então, além de Florence ter ido para lá, né, foi ainda com voluntariados. E lá, alguns profissionais, né, alguns voluntariados, a gente conseguiu identificar que uns serviam e outros não, tá? Os soldados acharam na maior abandono, a mortalidade entre os hospitais é de 40%, a quantidade, tá? Bom, Florence é incomparável, estende desde a sua organização de trabalho até o mais simples serviço como da limpeza de chão. Então, ela não fazia distinção se ela tivesse que limpar, né, um chão, se ela tivesse que pegar um papel, se ela tivesse que fazer qualquer outra coisa, para ela não tinha problema nenhum, apesar dela ser enfermeira, apesar dela ser graduada, e isso não ia diminuí-la, tá? Aos poucos, os soldados oficiais começaram a curvar-se e enaltecer este incomum. Miss Nightingale, a mortalidade decresce de 40% para 20%. Olha quantas pessoas ela começou a dar assistência e evitou que essas pessoas morressem. Enquanto Florence não chegava, tá? Tinha aí uma margem de 40% de mortalidade. Quando Florence foi para a Guerra da Crimeia e ela conseguiu diminuir esse número de mortalidade, automaticamente, né, ela começou a ser o quê? Querida, né? Começaram a ver que a mulher era realmente o quê? Fantástica. E é isso que a gente precisa fazer dentro de uma unidade falar. A gente não precisa, né, ser super-homem, mas ou Mulher Maravilha, mas a gente precisa fazer com a diferença, cuidar do outro com a diferença. O que seria isso hoje na prática? Se eu sei que através da higienização das mãos, né, se eu não fizer, eu vou levar uma infecção cruzada, antes e depois de qualquer procedimento, eu preciso fazer a higienização das minhas mãos, porque senão eu vou trazer danos ao meu paciente. Né? Dentro de uma unidade hospitalar, existem algumas bactérias multiresistentes, Marsa, KPC, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas pneumoniae, isso são bactérias multiresistentes. E se eu não fizer a higienização das minhas mãos, se meu paciente for imunodeprimido, ele vai adquirir essa bactéria, vou afundar mais meu paciente, é onde eu posso levar uma sepsemia e muitas das vezes esse paciente vai a óbito. Então, a Florence... Desculpe. Fala.
Quando usar termos técnicos, por favor, se puder especificar, porque eu ainda não conheço alguns e... Tá, qual o termo técnico que eu falei que você não conseguiu? Último dito, uma sepsemia, não sei. Ah, sepsemia. Isso. Sepsemia é uma infecção generalizada. Quando a gente escuta assim, a paciente morreu de infecção generalizada. A infecção generalizada é quando o organismo do paciente ele tem uma bactéria multiresistente, ele já tomou todos os tipos de antibióticos, tá? E não surtiu efeito. Essa bactéria, ela pegou resistência a determinado antibiótico. Então, não adianta, não vai matar essa bactéria. E o paciente, ele entra em sepsemia, né? A gente acaba utilizando como quadro, o quadro de protocolos, e o paciente, ele vai a óbito. Quando ele chega a sepsemia, não tem mais jeito. Todos os órgãos deles, até mesmo o sangue, já foram todos contaminados pela essa bactéria. Foi? Obrigada. Nada. É importante vocês perguntarem por quê. Eu falo muito em terminologia, né? Falo muito em termo técnico. Falo vulgo aí? Sim, tá? Mas é importante realmente vocês perguntarem, porque é o que vocês vão ter que fazer na prática, na evolução. Vocês não podem escreverem. É igual quando eu falar assim, se vocês sabem o que é diurese? Diurese. Não? Alguém já ouviu falar? Diurese? Vou ali desprezar minha diurese. Não? Diurese é Já ouvi xixi. falar, mas não sei explicar o que não. Isso, é xixi. Então, quando a gente vai fazer uma evolução de enfermagem, eu não posso escrever assim, paciente está com xixi presente. Paciente estar com diurese presente. Isso aí mesmo, produção de urina. Tá? Isso, é Laís, que a sua não está escrito. Não, é Laís, que está com 2 S. Conseguiram entender? Não posso relatar que o paciente fez cocô. Paciente estar com evacuação presente ou evacuação ausente. Quando eles estão com ambos, né, ausente, vésicos intestinais ausente. Foi? Tá? Então, na dúvida, realmente pergunto. Fundamento de enfermagem vai ser pior ainda, tá? Porque é muita terminologia. E a apostila, no final da apostila, tem as terminologias. Isso aí vamos por parte, né? Vamos primeiro para essa aqui, que é a história da enfermagem, tá? Bom, a mortalidade decresce, né, de 40% a 20%. Os soldados faziam dela o seu anjo da guarda, né? Ela será imortalizada, né? Como a Professora, dama... Oi? na apostila tá de 40% para 2%. Eu ouvi 20%, não sei porquê, mas é isso mesmo. Ah, então tá. Obrigada. Tá? É 2%. Deixa eu só aqui, vou mostrar para vocês. Cadê onde vira? Aqui, ó. Cadê? 2%. Por que eu tava lendo 20%? Eu não sei. Deixa eu mostrar a Florence para vocês. Estão conseguindo visualizar? Vai aqui. Essa é Florence. Sim. A dama da lâmpada. Estão conseguindo visualizar? Sim, tá legal. Tá distante assim. Foi. Deixa eu voltar aqui. Cadê a câmera, gente? Foi? Então é 2%. Obrigada, tá, Chuchu? Durante a guerra, né? Então, Florence foi lá para a guerra da Crimeia, conseguiu diminuir essa porcentagem de 40% para 2%. Ela passeava entre os doentes, né, dando essa assistência de enfermagem, que é o que a gente faz hoje na prática. Não tinha essa palavra assistência de enfermagem, mas é o que a gente utiliza hoje. Assistência de enfermagem é o que a gente faz com os nossos pacientes, tá? E ela lá, como não tinha luz, né, então ela passava com essa lâmpada no meio, né, dos doentes, dos soldados que estavam lá feridos gravemente, então ela passava por ali. Durante a Guerra da Crimeia, né, ela acaba contraindo uma doença que é chamada tifo, tá? É como se fosse realmente a febre tifoide, tá? É uma doença infecto-contagiosa, tá? E retorna à Crimeia. Em 1856, leva uma vida inválida, né, por conta, né, dela ter contraído essa doença. Dedica-se, porém, com ardor ao trabalho intelectuais. Pelos trabalhos da Crimeia, ela tinha esse poder, né, de aquisição de conversar com os políticos, de dialogar
e de convencer. Bom, ela foi, né, homenageada, ela conseguiu diminuir as mortalidades dos soldados de 40% para 2%, só que aí ela retorna. Nisso que ela retorna, opa, eu diminuí a mortalidade, mas porém agora vocês precisam fazer algo por mim. Pelo trabalho na Crimeia, oi? Essa doença que ela contraiu, que doença é essa? É uma doença infecto-contagiosa, é o tifo, tá? Pelos trabalhadores da Crimeia, recebe o prêmio no governo inglês. Graças a este prêmio, ela consegue iniciar que, para que ela, a única maneira de mudar o destino da enfermagem é uma escola de enfermagem. Então, é a primeira escola que Florence começa a fundar. Isso é importante, tá? 1859. Após a guerra, Florence fundou uma escola de enfermagem no Hospital St. Thomas. Essa é a primeira escola de enfermagem que Florence, né, ela fundou. Tá? É importante saber a primeira escola, que passou a servir o modelo das demais escolas que